Bom dia, excelente segunda-feira. Está entrando no ar o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson e você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Eu vou trazer para vocês hoje uma história, a história do Brasil. Nós brasileiros não conhecemos a história do Brasil. Foi nos contada uma história e eu quero trazer uma pesquisa, né? Eu vou ler aqui para vocês o livro A História Secreta do Brasil. Tem uma história secreta no Brasil. O Brasil está ligado à Bíblia, só que você que é evangélico, você de repente você não saiba, mas eu vou te dar os caminhos para você começar a pesquisar e começar a desconfiar, no mínimo desconfiar, desse sistema religioso que está aqui no Brasil, que foi posto aqui, foi colocado aqui, foi empurrado de goela abaixo para os brasileiros. E você que está me vendo, você que acabou de pular o carnaval, você que frequenta uma igreja evangélica, uma igreja católica, você não sabe nem por que você está frequentando esses locais, assim como também as pessoas que participam das religiões da matriz afro, né, da África. Para você entender bem, e sobre as religiões, né, que vocês conhecem aí tem budismo, tem maçonaria, e tem um montão de religiões. Só que se você conhece a verdade vai te libertar. A verdade não é aquilo que se prega dentro das abadias, dentro das igrejas. Ali eles falam pelo lado religioso. E no lado religioso você vai estar sempre acreditando que aquilo ali é verdade. Bom, sem muita enrolação, pesquisa, tá, pessoal? Eu vou primeiro mostrar as ligações que tem entre o Brasil, essa terra que nós estamos aqui, e a Bíblia do João Ferreira de Almeida e as histórias do povo de Israel. Agora você bota a barba de molho, escuta isso aqui, que isso aqui não é falado por qualquer youtuber, isso aqui não é na nossa casa aqui que nós estamos. Mas eu quero trazer para vocês isso, porque isso vai abrir um leque, um horizonte na sua mente e vai facilitar o que eu estou tentando trazer para você. O que eu ganho com isso? Eu estou lutando contra o sistema religioso evangélico? Não. Eu estou lutando contra o povo que crê em Jesus? Não. Eu estou lutando contra os espíritos macumbeiros, os maçons? Não estou lutando contra ninguém, pessoal. A nossa luta ela é contra o principado, contra as potestades, contra os enganadores, que são espíritos, não são seres humanos. Mas para isso, os senhores vão ter que abrir a mente e me dar um pouquinho da tua atenção e raciocinar comigo, tá bom? Que agora é bem simples, é um vídeo didático, que eu peguei informações do próprio Google, que está aí na tua mão, você pode pesquisar, você não precisa comer na minha mão. Comer na minha mão é ouvir o que eu estou te falando. Vamos lá? Vamos às informações? Eu espero que vocês gostem, já deixa o seu like, que é importante para gerar engajamento. E você vai entender o que eu estou passando aqui agora. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos apresentar para você um livro, tá, pessoal? Tem um livro, A História Secreta. Aliás, tem vários livros, mas eu vou te apresentar mais um livro da história secreta desse país, que talvez vocês não saibam quantas histórias tem nesse país. Vamos lá? Eu perguntei para o Google, deixa eu diminuir aqui, eu perguntei aqui, ó, quem era o rei Irão? Aí, o Google me disse, rei Irão, ou rei Irã, ele era fenício, guarda essa palavra, fenício. Meu irmão é exaltado em hebraico, árabe moderno, também traduzido como Hirom. Foi o segundo rei de Tiro no período de Davi e Salomão, no período
Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Ele foi o segundo rei de Tiro no período de Davi e Salomão, segundo os relatos bíblicos de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Então, rei Irão era amigo de Davi, o pai e o filho, era amigo do mesma coisa do pai e do filho, Davi e Salomão. Beleza? O que nos leva, isso vai nos levar a revelações importantes sobre esse país que nós estamos. Peraí, não sai daí não, que tem algo muito mais importante para falar para vocês. Muitos evangélicos não entendem isso. Os teólogos não entendem isso, porque teologia estuda os gregos, mitologia dos gregos. É como se alguém quisesse apagar essa história, quisesse esconder, mas não adianta. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, guarda isso aí. Rei Irão, fenício, era amigo de rei Davi e do rei Salomão. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos em frente, hein? Então vamos ver lá em essa passagem. 2 Samuel capítulo 5, vamos ver lá? 2 Samuel capítulo 5. Vamos ler na Bíblia para você não ficar enganado, tá? Porque Bíblia é um livro de história. Bíblia não é livro religioso. A religião tomou conta da Bíblia. Mas a Bíblia é história e você vai entender agora, claro, nítido, o que é esse nosso país. E por que esse país é abençoado, você, por Deus. Isso aqui é o jardim do Éden. Essa terra que nós estamos pisando é o jardim do Éden, da Bíblia, do João Ferreira de Almeida. Tá assustado com isso? Peraí, rapaz. Eu tenho que te contar essa história. Lá no segundo Samuel, você tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí, pega a Bíblia, porque você vai ver o Brasil na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 5. Então, o Irão, rei de Tiro, os fenícios, enviou o mensageiro a Davi. E madeira de cedro, preste atenção nessa palavra aqui, ó, madeira de cedro. Qual é o país? Pô, agora você vai linkar uma coisa a outra, hein? Você lembra da história do pau-brasil? Ah, você conhece a história do pau-brasil, né? Olha ele aqui, ó. Madeira de cedro. Isso aqui, o rei Irão já conhecia isso aqui. Os fenícios já conheciam isso aqui. E isso vai ficar muito legal daqui a pouco quando eu te mostrar algo surpreendente. Algo que você faz. Eu não sou professor de história. Quem me dá essa direção é o Espírito. Isso é revelação. Isso não é a revelação que a irmã da igreja dá lá para você. É isso que eu estou vendo, não é isso não. A revelação, ela está vindo de algo que está ocultado para vocês. Então essa madeira de cedro que o rei Irão presenteou Davi veio daqui, do Brasil. E carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então a casa de Davi foi feita com madeiras daqui do Brasil. Beleza? Joia? Joinha? Legal? Tem mais informações aqui, ó. Olha aí, ó. O rei Irão foi o segundo rei de Tiro, cidade localizada no atual Líbano, no período de Davi e Salomão, segundo o relato bíblico de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11, quando Davi foi constituído rei de Israel, Irão buscou fazer uma aliança diplomática com Davi e enviou carpinteiros e pedreiros para construir uma casa para o novo rei. Vamos lá. Vamos em frente. Agora eu vou te mostrar algo. Eu não entrei no livro não, tá, pessoal? Eu vou mostrar o livro também para vocês. Mas eu tenho que te mostrar isso aqui, ó. Na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça. Esse continente lá em cima lá é a África. E esse continente aqui embaixo é a América. África lá em cima e América aqui embaixo. África e América. Então, essa história do rei de Tiro, né, a história dos fenícios aqui no Brasil,
Ela é muito mais antiga do que a história do português, que fala que o Brasil foi descoberto por Portugal. Mentira! Mentira! Mentira, mentira, mentira. Eu sei que tudo isso é mentira, 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 mentira. E a mentira se estendeu com a religião trazida pelos europeus, pelos portugueses. Porto de ingleses, holandeses e franceses. Isso é portugueses. Porto de ingleses, porto de franceses e porto de holandeses. Por isso deu esse nome portugueses. Na verdade, o que eles chamam de Portugal, na verdade era Espanha. Espanha e Portugal é uma coisa só, né? Aí vem a história dos portugueses, a história dos italianos, ali é tudo uma península só. Mas eu não quero entrar sobre essa história da Europa, não. É porque essa história foi modificada justamente para você não prestar atenção. Mas eu vou te mostrar o fato agora, daqui a pouco, no final, que você vai botar os neurônios para funcionar. Olha só, hein? Olha isso aqui. Eu tenho mais informações aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o continente africano. E esse é o continente da América, incluindo a América do Norte, Estados Unidos, América Central e América do Sul, que engloba todos os países, chamado Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, México, Peru, Bolívia, né? Enfim, Uruguai, Paraguai, né? O Chile também faz parte dessa panelinha aqui. Beleza? Ficou fácil assim, né? Então você está vendo aqui um mapa, um pedaço do mapa mundi, né? Com a divisão da África e a separação, tá um pouco de calor aqui, do continente americano. Guardou essa imagem? Guardou, né? Beleza. Vamos lá. Vamos agora às informações importantes. Vamos à informação importante. Mais umazinha aqui só. Bom, esse livro aqui, ele é a história secreta do Brasil. História secreta do Brasil. Veja que isso não é Bíblia, tá? Você já leu a Bíblia, agora eu vou contar uma história para você. Esse camarada que escreveu esse livro aqui, ele fez uma pergunta, indagações sobre essa aliança entre Portugal e Brasil. Então tá aqui, ó, a história secreta do Brasil, que é esse livro, Portugalidade e Brasilidade na obra divina, entrevista a Victor Manuel Adrião, a comunicação social brasileira. Esse é o livro escrito por esse escritor, que vem trazendo algumas informações. Essa imagem aqui muito forte, entre os lusitanos e os brasileiros. Nós temos eu vou ler uma parte desse livro. Se vocês quiserem, eu vou postar esse livro no grupo DRM para vocês lerem todo. É importante vocês saberem a história secreta do Brasil. Mas você aguarda que nós vamos falar uma coisa muito importante agora no final. Fique com a gente, não saia daí antes do tempo. A edição do meu livro História Secreta do Brasil, Flores Sacortorum Brasilia, em 2004, pela Medras, editora de São Paulo. Aqui ele está relatando por onde que ele escreveu o livro. Provocou uma reação muito positiva em todo o território brasileiro. Então, ele está dizendo que o livro dele causou uma reação muito positiva para as pessoas que gostam de ler e que querem saber a verdade no povo brasileiro. Beleza? Não vou ler essa parte aqui toda, vamos pular para outra. Então esse é o brasão, a história secreta do Brasil. Eu não vou me aprofundar, tá bom, gente? Porque esse é um vídeo rápido e objetivo. Alguns trechos eu vou ler. Agora vem a bagaça. Agora vem a bagaça. Olha aí, ó. Eu vou frisar esse pedaço de pedra, se eu não me engano, ele está na Paraíba. Inclusive, Paraíba quer mudar o nome lá, da capital deles lá, porque eles entendem que a história dos Paraíbas está linkada não à história que foi dada para eles, de um líder revolucionário lá, mas essa é uma história que vocês vão ter que pesquisar na internet. Esse aqui é um monumento, que está lá na Paraíba, esse monumento,
que vem pessoas do mundo todo pesquisar isso aqui, essa pedra que está lá na padaria, ó. Pedra na Paraíba. Pedra Inga Paraíba. Esse monumento é muito, muito famoso lá na Paraíba. Aí perguntou pro escritor, né? Perguntou: o senhor poderia me explicar melhor sobre o Império Fenício no Brasil? Agora você vai entender a bagaça. Existem evidências geográficas em solo brasileiro que os fenícios, a Tunísia, os africanos lá, antes mesmo da descoberta do Brasil, estiveram aqui. O Império Fenício do Brasil se situou entre 1050 e 1000 antes de Cristo. Terá sido uma imensa colônia de exilados de Tiro, capital da política de Fenícia, hoje Síria, cuja Odisseia conto no meu livro como pormenores, a biografia vasta. Essa colônia teve um papel marcante durante muito tempo entre o povo mediterrâneo e o povo, e está assinalada a própria Bíblia como Ofir. Então, na Bíblia, o Brasil está sendo chamado de Terra de Ofir. Se você leu na Bíblia e pesquisa aí, Terra de Ofir era o Brasil. Você sabe que isso aqui já teve vários nomes. Terra de Santa Cruz, Ilha de Santa Cruz, né? Terra Santa, Terra de Ofir. A terra, a acidente de onde vinham os papagaios, ave, que afinal de contas não existe nenhuma ilha no Atlântico, mas em contrapartida, até hoje o Brasil é conhecido como a ocidental, terra dos papagaios. A evidência arqueológica e tecnológica da presença da Fenícia no Brasil são vastíssimas. Espalharam-se desde o rio Amazonas até o rio Prate. Falta só a constituição de um roteiro devidamente identificado, catalogado Brasil pré e proto-histórico, dando continuidade a um trabalho colossal de Bernardo Ramos por parte da especialidade na Academia de Letras. Por isso creio que é necessário, antes de perderem-se definitivamente os envergonhados complexos intelectuais que minam e limitam o panorama científico até hoje, assim a ciência poderá unir-se à sua mãe incoercível, a tradição das idades e da idade que se faz a história. Aí vem o ponto principal desse vídeo. Aqui você tem o navio, né? Naturalmente. Então, quem trouxe o rei Salomão e o rei Davi para o Brasil? Meus irmãos, Salomão e o rei Davi estiveram aqui no Brasil muito antes dessa bagaça ser descoberta. E eles vinham aqui para explorar o solo brasileiro. Aliás, isso aqui sempre foi explorado, né? Isso sempre foi arrancado. Então, os judeus da tribo de Judá, né, porque eram 12 tribos, mas as duas tribos que administrava, né, o Yahushurun, era a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim, as duas tribos que administravam lá. E as outras 10 tribos eram sujeitas a essas tribos, né? Por isso que houve um racha, porque o rei Davi, até então o rei Davi, houve um escândalo muito grande quando ele matou, né, um soldado, né, ele pegou e assassinou um soldado e um batalhão dele por causa de uma mulher. Todos vocês conhecem a história do rei Davi. E que está alegado, tem muita gente que alega que o palácio do rei Esaú era em Hebrom. Hebrom é o Lebron aqui do Rio de Janeiro, e esse lugar está ligado à Quinta da Boa Vista. Todo mundo conhece aqui, que é o Parque Ecológico daqui da Boa Vista, que muitos falam que ali era a casa do rei Saul. Mas como isso é possível, Denilson? Porque houve a Pangeia. A Pangeia aconteceu, né? A Pangeia aconteceu na morte de Yahushua. Isso nós acreditamos, tá, pessoal? Que foi a separação do continente, que eu já vou mostrar para você lá em cima. A separação do continente africano do continente americano. Vamos lá. Foi perguntado para ele: o senhor pode explicar melhor a Pedra da Gávea ser uma esfinge?
Ela guarda algum segredo? Então vamos lá, aí para a gente poder encerrar. Pedra da Gávea. Gente, tem essa pedra na Paraíba e tem a Pedra da Gávea aqui no Rio de Janeiro. E, gente, isso aqui, cara, isso aqui é um testemunho ao ar livre de que essa história de que o Brasil foi descoberto por Portugal é mentira. Ela é mentira. E que a Bíblia do João Ferreira de Almeida, escrita pelos padres, esconde onde de fato aconteceu os maiores eventos dentro daquela Bíblia. A morte de Jesus, o tráfico de escravos, para o Brasil, que eles não eram africanos, eles eram semitas, os semitas eram os verdadeiros pretos do mundo. Isso vai explicar muita coisa, vai mudar muita coisa, muda muita história, porque tudo aquilo que estão se contando dentro das igrejas evangélicas com aula teológica é uma grande mentira. Na verdade, o Brasil faz parte da Terra Santa. O Brasil é a Terra Santa. E o Brasil foi dividido do continente africano, onde estava aí Arushurum, que parte de Arushurum, que era os maiores países do mundo, está submerso, que nós acreditamos nisso. Então ele guardou a Pedra da Gávea, a Altanaeira, da cidade do Rio de Janeiro, é talvez o maior enigma. Vou aumentar a letra aqui para você ler comigo, ó. O maior enigma do proto-história brasileiro, sendo o maior maciço rochoso litoral do mundo. O maior rochoso litoral do mundo. Foi aproveitado por mãos humanas em tempos perdidos no milênio que se foram, diz a tradição, facto que hoje a genealogia pode contestar, mas não pode negar, quando se aproxima e adentrava a Baía Grande, isto é, a Baía de Guanabara, ainda segundo a mesma tradição iniciática pertinente ao Brasil, diz que também terá sido parcialmente cinzelada de maneira a configurar uma esfinge, em cujo interior ter se escavado num templo um túmulo, e o seu maior segredo ou inquietação será talvez a de continuar a desafiar os modernos e a decifrarem-na, a empreenderem o seu significado último e real. Não se esqueça que assim como a cidade do Salvador, na Bahia, também do Rio de Janeiro, assentam numa quadra de artérias subterrâneas, mesmo que aparente isso não queira dizer na realidade, mas diz tudo. Olha aí, ó. E o que diz a inscrição petroglíficas da Pedra da Gávea? Bernardo Ramos, em 1930, interpretou inscrições petroglíficas, palavra para matar o apresentador, da Pedra da Gávea, como sendo fenícia, querendo dizer Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Getúbal. Mas a frase foi posteriormente corrigida há cerca de 1950 pelo maior sábio e espiritualista que o Brasil já teve, em minha opinião, o professor Henrique de Souza, Gebal, Tiro Fenícia, primogênito de Bendesir. Se entender por ordem templária os altos graus maçônicos, dir-lhe-ia que ela aparece como tal em solo brasileiro, só que cartel, final de século XX, anos 2000, apesar de haver algumas semelhanças dos mesmos últimos cartel do século XIX, anos 1900, a maçonaria andoranita, que é original brasileira importada de Portugal, sempre tem que ter os maçons, né? Ao lado dos vários apontamentos documentais da cronologia histórica e destaque descrito pelos jesuítas. Eu vou ficar por aqui, e esse livro é muito bom. Eu quero dizer para você o seguinte: a maçonaria tem no Salomão, ela tem no Salomão um dos seus maiores, Salomão, Dom Pedro I,
eles têm nesses homens os seus maiores líderes, né? Só que a maçonaria é muito mais antiga do que isso, tá? E a maçonaria está ligada diretamente ao descobrimento desse Brasil. Descobrimento entre aspas, porque os fenícios já haviam pisado aqui e tem inscrições na Paraíba, tem assuntos em Salvador, na Baía de Todos os Santos, e aqui no Rio de Janeiro existe uma pedra. Então, toda a história dos Cavaleiros Templários, que está se aliado à história de Salomão para poder criar um país fictício, que é esse país que nós estamos vivendo, um país de ficção. E as pessoas que seguem os ritos religiosos, né, as famosas igrejas protestantes, fundadas, se vocês queiram não saber, pela maçonaria e por esses cavaleiros templários, e eles fundaram, né, essa nação, mas fundaram porque aqui já existia um habitante. Era uma grande colônia. E a gente mudando as histórias, para você entender bem, quem são hoje os gregos, gente? A Inglaterra. A Inglaterra é os gregos e a França são os romanos. França e Inglaterra. Aí se você parar para pensar, Ilhas Malvinas, Inglaterra, no sul do Brasil, perto da Argentina. Perdão, da Argentina. Ilhas Guiana Francesa. A França está ali. Então no norte do Brasil tem a França e no sul do Brasil tem a Inglaterra. E aqui, para os senhores que não sabem, Salomão, ele veio muito para cá. Aliás, as maiores riquezas que Salomão adquiriu, para ele ser o maior homem mais rico, você que é da Bíblia aí, que é da igreja, foi extraído ouro daqui do nosso país. É isso que eu estou te falando. Judeus, eles pegaram o ouro daqui do Brasil. Foi a maior traição que já aconteceu em todos os tempos. O rei de Tiro, esse rei Irão, ele fez um pacto com Salomão, que posteriormente vendeu essas informações para os cavaleiros templários, que eram franceses e ingleses, montando esse grande quebra-cabeça que existe nessa nação. Bom, eu fico por aqui, né? Hoje à noite eu posso falar mais alguma coisa sobre isso. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, e ó, trazendo para vocês informações muito importantes. Então, você já sabe, né? Esse aqui eu vou terminar com essa imagem. Essa imagem aqui é do Padre José de Anchieta. Olha aí, ó. Os nativos e o padre impondo a primeira missa, né? Eu falo que foi a primeira missa foi rezada pelo Frei Henrique de Caminhas, mas eu acredito que não. Eu estou equivocado, eu preciso me aprofundar nessa história aí. Mas aí está o padre rezando uma missa, ou seja, impondo para esse nativo aqui, que não mudou nada, não mudou nada. A Igreja Católica continua colocando a imposição dela nas igrejas que são evangélicas, né, que eles dizem que não tem nada a ver com a católica, mas quem fundou a Igreja Evangélica foi um camarada, filho da Rosa Cruz, chamado Martinho Lutero, que é o líder da religião protestante. Muita história, gente. Muita história. Então, acordem. Existe um homem que não gosta da mentira. Eu estou com a Bíblia aqui, do rei verdadeiro de Israel, o rei chamado Yahushua. Yahushua é o rei de Israel. E ele vai voltar para contar essa história para vocês. Yahushua vai voltar para contar essa história para vocês, para os enganados. Enquanto é isso, eles vão tirando onda aí, mentindo, criando tempos para vocês entrarem. Yahushua, ele, o nosso rei, Yahushua, ele está voltando. E todo esse povo que foi enganado lá, está sendo enganado hoje, através dessas religiões, você pagando indulgência, porque você continua pagando indulgência dentro das igrejas evangélicas, pagando dízimo, pagando oferta, você continua pagando tributo, a católica, você continua pagando, você paga tudo, você paga SUS, você paga imposto, você paga tudo. Você é uma pessoa enganada. Nós somos pessoas enganadas. E as pessoas ficam pensando que a gente vem aqui atacar e tacar pedra nesse sistema. Não é isso. É a enganação. E que você, meu amigo, possa acordar e possa chamar o verdadeiro Salvador, que não tem nada a ver com esse Jesus que é pregado. Me perdoe, dentro das igrejas evangélicas. Eu fui pastor 14 anos. Eu não conhecia a história. E você está conhecendo a história agora. E isso pode mudar a sua vida, hein? Isso pode mudar a sua vida.
DRM Rodrigues, o canal do Livro Apócrifo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Outra coisa mais importante, sábado, às 9 horas da manhã, estaremos nos encontrando lá em Madureira, né? Ilha Madureira, essa palavra Madureira vem de madeira mesmo, tá? Os portugueses usavam muito uma madeira de Madureira. Forte abraço para você, gente. Hoje, 19 horas, 15 minutos, nossa live ao vivo. Tchau, gente. Tchau.